Buenas, buenas, boa noite. E aí, meus amor, como vocês estão? Tudo bem aí? Vamos esperar aí as hermanas e hermanos entrarem. E hoje a nossa conversa, o nosso encontro é para falar sobre mimo e cilada. Conhece aquela música? Não era mimo, não era mimo, era cilada, cilada, cilada. E aí, como que a gente chegou nessa nesse título, né? Boa noite, Vivi, Magda, Buenas, a Pan já tá por aqui também, daqui a pouco vou convidá-la. Vou só fazer uma introdução para vocês entenderem como que vai ser, como que a gente chegou nesse papo, né? Nossa, do nada o Google vem como se eu tivesse pedido uma informação. Oh, meu Deus. Mas a gente está passando pela travessia da Mironga. Para quem me segue, para quem me acompanha, sabe que eu tô com várias restrições. Eu e outras mulheres, né, estamos com várias restrições alimentares, restrição sexual, restrição de qualquer entorpecente. é, e dentre as restrições alimentares está o sal, porque a gente está dentro de uma travessia com uma dieta da medicina do rapé, né? Então é inspirada na dieta do rapé de alguns povos indígenas e não vai sal, só é uma dieta basicamente à base de raízes, né? E aí, boa noite a quem está chegando, bem-vinda. Vou pedir para vocês aí apertarem os coraçõezinhos para ir para mais gente, para divulgarem para as amigas, para os amigos. Pega esse aviãozinho aqui embaixo, ó, e divulga pro mundão. E aí, voltando, a gente está seguindo essas restrições com uma série de práticas diárias. Então a gente acorda muito cedo, por volta de 5h30, 15 para 6, e tem a saudação a Ori, saudação para nossa cabeça, uma oração para Obá, com o sopro do rapé e com meditação depois. E meio-dia tem uma outra prática, e 6 da tarde tem uma outra prática. Todos os dias assim a gente termina na quarta-feira. E a gente chegou, né, nas nossas conversas, a gente chegou num ponto sobre a dificuldade de levar adiante essa dieta, né? Porque a gente não tá na floresta, a gente não tá num retiro, a gente tá trabalhando, fazendo as mesmas coisas que a gente fez enquanto a gente tinha uma rotina comum. E aí vieram as questões sobre os nossos limites, porque a impressão que dá quando a gente olha isoladamente para práticas como essa, parece que a gente está ultrapassando os nossos limites, porque é pesado, é uma rotina, é uma disciplina pesada e fica numa linha muito tênue para não ser confundida com obediência, com submissão, com subalternidade. Então existe todo um trabalho para a gente criar uma consciência que uma disciplina, uma prática dessa dimensão, ela é inspirada em práticas ancestrais, né? Em práticas muito antigas. E algumas mulheres vieram falar sobre uma semelhança com o sacrifício cristão, por exemplo, essa noção de pecado, ou até sobre a questão da promessa, né, que você fica um bom tempo fazendo alguma coisa, enfim, né, faz um acordo com algum santo que não vai comer alguma coisa, sei lá, e aí ou vai subir 500 escadas de joelho e aí você tá pagando a promessa em troca de ter alguma coisa, né? Sabe essa coisa da barganha? E assim, a questão é que as tradições mais antigas
sejam os povos originários em geral. Conheço um pouquinho dos povos orientais, um pouquinho dos povos ocidentais, e todos eles em uníssono têm práticas de autoconhecimento, de autoinvestigação, que você fica muito tempo out, que você fica sem comer por dias, né? Tem a busca da visão do xamanismo, que você vai para alguma montanha, só toma água da chuva, fica em meditação, sem comer. Tem a própria dieta do rapé e outras dietas indígenas que você é restrita também de vários tipos de alimentação, até no próprio candomblé, né? Para se iniciar, ou para você jogar o Ifá, né? Também são anos e anos, parece que cada Odu, isso em África, né? Cada Odu são 8 anos, então você acaba ficando 32 anos, salvo engano, hein, gente? Posso estar enganada. Estudando uma coisa, né? Restrito, claro, são diferentes, são atividades diferentes, mas a restrição, o sacrifício, a oferenda existe desde os primórdios, porque sabe-se que é necessário, em virtude de uma intenção, quando tem uma intenção envolvida, é necessário. E a Igreja Católica, na minha opinião, se apropriou disso, né? O cristianismo se apropriou disso. É claro que eu acredito que os israelitas e os hebreus também deveriam ter as suas práticas que envolviam restrições, né? E até Jesus ficou 3 meses sumido, o pessoal fala que ele foi para a Índia, né? Duvido que Jesus ficava na Esbórnia, entendeu? Mas enfim, brincadeiras à parte, tudo isso para a gente entender o contexto e a importância de práticas restritivas, né? Restringir o sexo, por exemplo, o sexo que não é só uma balela, uma coisa de Barbie mística, né? Barbie gratiluz, que fala, ai, troca de energia e não sei o quê, que não pode. Não, o sexo é de fato uma troca muito forte de energia. Isso não é pecado, isso é maravilhoso, mas em algumas atividades é necessário não ter, porque você está se estudando a sua individualidade, as suas particularidades, né? E o sexo atravessa algumas coisas dentro desse estudo, isso é fato. E então a gente está dentro dessa questão. A gente chegou em algumas dificuldades porque nós somos mulheres, aqui é um coletivo feminista, né? Então são mulheres que estudam sobre a heterossexualidade compulsória, estudam sobre a não monogamia, né? Estudam sobre racismo, sobre as questões de gênero, né? Então, quando a gente coloca uma disciplina muito forte para mulheres que estão nesse estudo, não só teoricamente, mas na vida, na medida do possível para cada uma, é muito difícil, né? Porque a gente sempre teve a liberdade tolhida, né? E lidar com a disciplina é difícil. E aí nisso me veio muito porque a gente está estudando um livro do Eckhart Tolle. Eu pedi um agô para colocar um homem branco no meio desse estudo ocidental, né? Mas o Eckhart Tolle, ele traz um conceito muito simples sobre a nossa identificação com a mente, né? E como o ebó comportamental para Obá, a oferenda para Obá é a verdade, não pode mentir, nada como um estudo profundo sobre a mente, sobre os nossos pensamentos, o quanto a gente se identifica e se confunde com os pensamentos, para a gente começar a lidar com a verdade com a gente mesma, sabe? E, e nessa questão, o Eckhart Tolle fala muito sobre a necessidade dessa separação, né, de quem nós somos com os nossos pensamentos e da importância da gente não se confundir, que aí é o começo desse encontro com a presença,
com o que é a verdadeira espiritualidade, porque vamos combinar que é isso, né? Você tá na presença, não adianta nada você bater cabeça, você fazer as práticas que forem e você não consegue uma fração de segundo do seu dia estar na presença. Tá sempre com a meta para frente, ansiosa, preocupada com o futuro ou pensando no passado, com rancor, com angústia, né? Então, o começo de uma espiritualidade verdadeira, a meu ver, tá aí. E é isso que a gente está estudando, né? E com isso a gente chegou numa questão sobre os limites, porque, poxa, a gente está tendo a nossa rotina comum. E na nossa rotina comum, uma parte das mulheres trabalha com atendimento. Inclusive a Pamela, linda, maravilhosa, que já está aqui, ela trabalha com yoga, atende mulheres também, conduz círculos de mulheres, né? E a gente está fazendo tudo normalmente. E eu comentei com uma das manas, né? Aliás, ela comentou comigo, poxa, eu termino os atendimentos, eu fico o dia inteiro atendendo, a gente que é terapeuta tem 5 atendimentos num dia, sei lá. O que a gente quer depois é comer uma coisa gostosa, sabe? A gente quer esse mimo e não ter direito a esse mimo é complicado. E aí me veio, o que é o mimo? Né? Até que ponto como que a gente aprendeu a se mimar? Porque se o mimo é um presente, se a gente for considerar que a nossa mente ocidental, como mulheres, dentro desse coletivo que é o Brasil, é totalmente domesticada, não tem confiança, né? E um monte de coisa que a gente já sabe, o que a gente considera mimo pra gente? Porque às vezes a gente tá comendo mal pra caramba, tá tendo uma vida desgraçada, né? Assim, no sentido de só trabalhar, nunca descansar, né? Qualidade de vida zero, não consegue cuidar do próprio corpo, mas a gente acha que entuchar uma Coca-Cola é um mimo. E até certo ponto é um mimo. Mas eu acho que a gente precisa começar a olhar as coisas mais da raiz e ver de onde que vêm os nossos limites realmente, sabe? Onde vem a nossa noção de limite para quem é domesticada e onde vem a nossa noção de presente, até de receber presente. Às vezes a gente recebe, às vezes a gente é super presenteada, sei lá, uma situação X. Chega alguém na tua vida e te presenteia com um monte de coisa, não sei, né? E aí você fica como? Ai, gente, ele me valoriza, ela me valoriza e, ai, nossa, fica encantada, né? Mas será que é isso que vale? É esse encanto que a gente precisa? E pode ser que seja o que a gente procura, porque a gente é super romantizada, né? A gente foi criada com novela da Globo, né? A gente foi criada com um monte de coisa assim, de um romantismo ocidental da peste. Então, a gente às vezes quer mesmo receber mimo e foda-se se é da mente, de onde que vem isso. Mas eu acho que a gente pode falar um pouco mais sobre. É, Então, eu vou chamar a Pan para vocês conhecerem essa mulher, para a gente começar a falar sobre não era mimo, era cilada. E aí eu vou ver como que eu faço aqui para chamar. Deixa eu ver aqui, lá, lá, lá. Ou a Pan também pode me chamar, né? Senhora dos Ventos. Senhora dos Ventos. Oi, senhora. Onde você tá, mulher? Olá. Chamei aqui, Senhora dos Ventos. Ela entrou? Peraí, que eu tô. Aê! Ai, ai, que emoção, meu Deus do céu! Como tá? Estou emocionada aqui. Ai, que alegria de receber aqui. Fica à vontade. Ai, tô muito feliz também. Eu também. Fiquei Emocionada, emocionada, caindo emocionada. uma lágrima. Me fala, meu amor, me fala, fala para as pessoas que estão aqui para elas
te ouvirem. Com o que tu trabalha, o que tu manifesta, qual que é a tua arte? Fala para nós. Bom, boa noite. Meu nome é Pamela, eu sou a idealizadora, a mãe da Senhora dos Ventos, Yoga e Saberes Femininos, que é um espaço também de resistência, um espaço de saberes do ventre, de yoga, de terapias, terapias integrativas, de círculos de mulheres, de retiros. É um espaço de reflexão, de estudo, de união. É o meu bebê, é a minha bebê, é o amor da minha vida, é o meu grande projeto de vida. E lá a gente tem as práticas de yoga, estão começando as práticas de bioenergética, é, tenho também uma tessitura aí com a medicina do cacau que está acontecendo. E, nossa, eu estou aqui. Esse é o meu servir. É o que eu tô lembrando. Eu faço muita coisa. Massagem, acupuntura, é, meus banhos, minhas ervas. É um espaço de magia, de amor, de Ai, acolhimento também. que lindeza tudo que você faz, quanto poder. Deixa eu passar um pouquinho, pegar um pouquinho de poder, passar aqui. Ah, eu quero um cadinho daí também. Preciso te ver Ai, pessoalmente. querida, saudades mesmo. Saudades. E a Pan é uma amiga e é uma doulanda. Ela faz a doulagem de instintos comigo e tá na nossa travessia. Então, tudo que eu falei, ela tá sentindo na pele também. E aí eu a convidei para a gente falar um pouco sobre o que é sentir essas restrições na pele, e falar um pouco sobre o que a gente considera mimo, né? Porque eu sempre falo nas doulagens que é importante a gente subir num banquinho para ver as situações de cima. E a travessia da Mironga, com tudo que a gente está fazendo, permite com que a gente suba nesse banquinho, veja as situações de cima, mas ao mesmo tempo, tudo que a gente coloca por baixo do tapete ganha lente de aumento, né? Então é um contraponto, é um paradoxo muito grande, porque ao mesmo tempo que você está vendo as coisas mais de fora, você está enxergando tudo com uma lente de aumento. Então é uma coisa louca, né? De deixar a gente realmente. E esse é o objetivo mesmo, né? Desse aprendizado todo que é a travessia, dessa meta, né? Da nossa intenção ser mais forte do que tudo. E o quanto a gente não tem essa oportunidade quando sendo mulheres, especialmente mulheres pretas, o quanto é difícil a gente fazer valer a nossa intenção e levar um objetivo até o final, porque de fato muita coisa atrapalha, tudo conspira contra, né? Na maioria das vezes. E, claro, não estou querendo ser, né, aquela pessoa que é pessimista, né? Mas também não gosto da positiva tóxica. A gente sabe que estamos passando por muitas dificuldades no Brasil e tudo mais, né? Mas, Pan, aí eu te chamei e quero que você fale um pouquinho como está sendo a travessia para você. A travessia está sendo um babado, né, gente? Tá sendo um desafio grande, lindo, mas tá sendo um grande alicerce para várias situações que eu tô vivendo na minha vida particular e, e ao mesmo tempo esse grande desafio de estabelecer uma rotina de autocuidado, né? A gente está falando dessa questão também de ser mulher preta, né? De ser uma empreendedora, de ser autônoma, de ser terapeuta, de lidar com mídia social, de ter que cuidar de casa, de ter que fazer tudo, e estabelecer uma rotina de autocuidado, que é uma coisa que acaba ficando
de escanteio, né? Porque sempre a gente vai colocando outras prioridades na frente, porque não tem para quem delegar, porque não dá tempo, porque os boletos estão chegando e a gente tem as nossas responsabilidades para honrar. Então, no primeiro momento, o primeiro desafio foi colocar o despertador e estabelecer esses momentos de autocuidado, de parar, não, esses 10 minutos, esses 20 minutos, que não é nada, tendo em mente que nós temos 24 horas em um dia, né? E parar e colocar afeto e intenção naquilo que está sendo feito. O segundo desafio foi essa questão da alimentação, né? Porque a gente come com as emoções, né? É o cafezinho, é o leitinho com chocolate, é o TT. É o TT. Eu falo para as minhas clientes que é o TT. A comida vira o TT, Total. né? Então, tem aquela que toma leite com chocolate ainda, nada contra, né? Mas toma o seu leitinho com chocolate com 40 anos, ou come o seu docinho. Cada um tem a sua válvula de escape, né? Tem a sua mantinha quentinha para poder acordar e falar, ok, acordei, tô no Brasil de Bolsonaro e vamos trabalhar. E vamos seguir. E tirar o doce foi muito tranquilo para mim, né? Eu me descobri que uma pessoa que não é do doce, mas o sal, bicha, foi tenso, viu? Eu tô aqui, eu faço as comidinhas, a gente compartilha no grupo, falo assim, Nina, fiz um negócio muito bom, que comida boa, mas nossa, com uma pitadinha de sal esse negócio vai ficar bom. E E isso é um grande aprendizado. Você se desvincular desses sabores, né? Você se desvincular desses sabores básicos, né? Desse paladar infantil, porque a gente sempre sente, né? Tudo ou é docinho ou é salgadinho, né? E aí, quando você vai se desvinculando disso e começando esse processo de desintoxicação do corpo, a mente começa a apitar. Começa a apitar, começa a apitar, começa a apitar. Por que raios eu tô fazendo isso? Imagina que loucura. E aí vão chegando os desafios, chegaram uns baques, aí eu falava, nossa, se eu não tivesse nessa dieta, eu já tinha comido um bolo de pote. E aí, isso nos primeiros dias, né? Eram os impulsos, né? A mente vinha e falava assim, ai, come um docinho, boba. Olha esse negócio que você tá vivendo. Nossa, você merece esse docinho. Você merece esse TT. Come esse TT e depois você resolve. E aí essa lapidação, né? Esse rapé de manhã, trazendo aterramento, essa reza, essa comunicação com a Ori, foram trazendo esse centramento para começar a perceber se eu precisava mesmo daquilo, né? E colocar, como você falou antes, colocar essa lente de aumento e perceber todas essas tendências, todos esses vícios, mas perceber, reconhecer com amorosidade. Porque com a chibata, né? A gente nem precisa da chibata. A sociedade, o mundo tá aí dando chibatada à torta e à direito, né? E aí, colocar essa lente de aumento e olhar com carinho. Olhar com carinho. Tá sendo muito legal, muito importante. E eu lembro de um momento que a gente estava conversando sobre essa observação da gula, né? Não sei se eu tô pulando temas, mas essa observação da gula, né? E eu tava falando, nossa, eu sou uma pessoa que eu tenho muita sede, muita fome por conhecimento. Então, eu sempre fui conhecida como uma pessoa gulosa em tudo, né? De chegar nos lugares e falar, nossa, chegou a glutona, né? Eu lembro de situações assim, eu adulta e com essa fama. E aquilo me deixava muito, muito chateada. E aí eu fui percebendo
como que essa gula se manifesta nessa mente, né? Nos comportamentos. E na hora que o docinho e o salgadinho saíram para confortar o emocional, para confortar essa mente, né? Todos esses hábitos, foi ficando claro também o conhecimento, o quanto que eu preciso desse conhecimento, o quanto que eu não preciso desse conhecimento, o quanto eu também estou pegando a busca pelo saber e transformando nesse TT para tampar buracos, abafar pedidos internos de socorro, ou de olha para isso daqui, não vai fazer esse curso agora, olha para isso daqui. Porque a gente também a gente está nesse momento, né? Eu acho que veio muito forte junto com a pandemia, né? Com aquele princípio da pandemia, essa busca pelos cursos desenfreadamente para abafar esse grito e esse desespero interno de porra, tô dentro de casa, não posso sair, não posso pedir comida, não posso descontar no sexo, não posso descontar no shopping, não posso descontar no raio que o parta. Tenho que olhar para isso. Aí, ao invés de olhar para isso, o que vai estudar, vai fazer curso, vai criar, vai acumular conhecimento, né? E é isso. Mas é muito interessante a gente pensar mesmo o quanto a gula ela ultrapassa o que a gente acha que é, né? Porque a gente acha que é só a fome, a não fome, né? O excesso na comida, quando na verdade é o excesso em diversas situações, né? O excesso de fala, inclusive, né? Tem gente que fala tanto que tem a gula pela fala e continuar falando, e essa coisa do vampirismo, né, pela fala, porque aí a fala é o que chama a atenção, né? A comunicação é o que chama a atenção de alguém. E aí, quando você está falando, essa atenção está indo para você e tem pessoas que são viciadas nisso, né? Então, a raiz disso é a atenção, né? E sempre, geralmente, aliás, a gente quer a atenção. E eu acho que essa coisa do conhecimento também, né? De disfarçar, de disfarçar aquilo que está acontecendo por um curso, por uma leitura, alguma coisa você tem que estar fazendo. Alguma coisa. A gente não consegue ficar quieta. Eu tenho várias doulandas, né? Que eu falo muito sobre a questão do ócio, da importância da gente conseguir contemplar o ócio, estar no estado de contemplação, é quando a gente consegue parar. E isso tem sido cada vez mais difícil e cada vez mais esquecido. As pessoas não se lembram mais do que é parar, né? Isso parece que está se perdendo na memória. Foi num tempo longínquo, muito distante, sabe? Então, acho que o descanso pode entrar aí como um mimo real, oficial, que a gente precisa relembrar e resgatar o que é o descanso. Porque às vezes a gente acha que está descansando, mas está falando com alguém, horrores, está falando com alguém, ou está num curso, ou está fazendo isso, está fazendo aquilo. Eu acho que essa questão do autocuidado entrou muito na pandemia também, né? E com ele veio essa necessidade de o tempo todo estar fazendo alguma coisa. A Rose falou, e às vezes quando a gente finalmente bate desespero e culpa. Exatamente. Quando a gente consegue parar, vem a culpa, porque a gente está tão viciada em não parar, que se para, a gente acha que está fazendo alguma coisa errada, a gente acha que, não, mas eu parar, gente? Eu não fui feita para parar. Parece que é isso, né? Não, eu fui feita sempre para estar fazendo alguma coisa, eu fui feita para sempre estar ajudando alguém, sempre estar de olho para ver se as pessoas estão precisando de mim, para ver se as pessoas precisam da minha ajuda, da minha, né? É até uma coisa egóica, né? As pessoas precisam de mim, de mim.
E eu acho que são coisas que realmente a gente está olhando nessa travessia. E aí me vem, mana, algumas questões que nós, como mulheres pretas, a gente pode ter tido mais acesso na vida e às vezes ter concluído mais a partir dessa travessia, né? Porque o equilíbrio na balança, né, a recompensa, ela até pode ou deve existir, mas desde que ela não entre como uma questão de barganha. E como a nossa mente foi muito domesticada, a gente aprendeu a barganhar por reconhecimento, a barganhar para se sentir amada, né? E eu tenho um exemplo, por exemplo, de na minha vida sempre ter procurado, inconscientemente, né? Mas procurar por companhias ou amizades que, na verdade, nunca respeitaram as minhas aspirações, nunca respeitaram o meu trabalho, nunca respeitaram a minha arte, nunca respeitaram os meus sonhos, né? Eu tenho também um outro exemplo é de querer estar em ambientes onde no fundo eu descobri depois de um tempo amadurecendo que eu nunca fui bem-vinda ali, sabe? E na real oficial, eu nunca fui bem-vinda. Então, primeiro tem essa questão, né, do apartheid, que as pessoas ainda acham normal chegar num ambiente e não ter nenhuma pessoa preta. O Brasil, com a maior porcentagem de pessoas negras, né, é assim incabível você chegar num lugar e só ter gente branca, sabe? E tá tudo bem, ninguém fala nada, né? E então eu acho que eu acabei sendo inserida nesses ambientes de uma forma ou outra, né? Até pelo ambiente acadêmico, por exemplo, na academia é difícil você ter pessoas pretas, né? A minha mãe é branca, a minha família por parte de mãe, a grande maioria, 95% são pessoas brancas, né? Na escola que eu frequentava, a maioria era branca. Então, isso foi fazendo com que eu fosse me aproximando de mais pessoas brancas. E eu tô falando tudo isso porque às vezes a gente acha que quer estar em ambientes assim para a gente se divertir, para a gente, né, descontrair. Mas é muito difícil quando não tem, quando não você nota que não existe isso, não existe um dos seus ali, né? Uma pessoa que não que não seja branca, resumindo. É, Só ler Ah, aqui rapidinho. A Andrea falou: hã? ficou assim boa parte da minha vida buscando a aprovação e aceitação inconsciente. É a nossa sina, né? Sendo mulheres, até a gente bater um pouco com a cabeça na parede e aprender mais. E, mana, o que que você já achou na sua vida que era mimo e na verdade era cilada? Ai, bom, a comida, primeiro, né? Eu sou uma pessoa que tem um histórico de compulsão alimentar que me acompanhou durante muitos anos, onde isso se intensificou, né, nesses 2 anos de pandemia. No primeiro ano, principalmente, isso se intensificou, porque era tão difícil acordar, né? Imagina que eu com as turmas de yoga e todo mundo desesperado, todo mundo com medo e praticando. E eu acordava e falava, cara, eu preciso estar bem. Eu preciso estar minimamente bem. Primeiro porque não sou herdeira. Então eu não posso tirar um sabático durante a pandemia para me alinhar, né?
para depois, quando eu estiver recomposta, eu voltar a trabalhar. Eu preciso estar bem. Então, tinha terapia, tinha outras coisas, mas a comida, ela entrou como essa barganha de tudo bem, hoje eu não tô legal, vamos trabalhar, vamos cumprir com as nossas responsabilidades, mas depois eu vou comer. Vou comer um chocolatão, sei lá, vou comer um pratão de comida, vou desfrutar de alguma coisa que eu goste muito, de algum alimento, uma xicrona de café, né? Porque as manhãs de pessoas produtivas começam com café, com uma boa xícara de café. Também. E eu adoro café, tá? Mas mas essa barganha da comida ela sempre foi muito forte, né? Vem de uma história de tem que comer tudo, senão você não vai sair para brincar. Então também é uma barganha, é uma negociação, né? Lá na infância, come, come tudo, senão você não pode brincar. Come tudo, senão você não pode tal coisa. E aí ali começa, não, tem que comer tudo. Não pode sobrar nada. Tem que comer tudo, não pode sobrar nada. Ou a questão do estudo, o sexo não, porque eu sempre fui uma pessoa bem monogâmica, assim, né? Sempre tive relacionamentos longos, mas mas já tive relacionamentos que para comigo, o meu companheiro, eu queria conversar, queria discutir a relação e aí através do sexo era a barganha, ó, vou aqui te dar esse orgasmo e aí você cala a boca, né? Então acaba sendo também um. A gente acha que é um mimo e na verdade era um Pra dar uma, subterfúgio, era só pra dar um uma cala-boca, né? maciada, né? Um cala-boca, acho que não tem palavra melhor. É, dá uma maciada assim, você não fala no meu ouvido que eu não tô afim de ouvir hoje, sabe? Ai, faz o que você quer aí, e aí acabou. Vira, dorme e fica quieta. Mas eu queria só fazer um adendo nisso que você falou, que também sou uma mulher, né, de origem miscigenada, e essa questão de estar em ambientes onde eu era a única pessoa, né, de pele preta, de ascendência, né, negra, sempre foi uma coisa que me acompanhou. Então, nesse universo do yoga, né, quem pratica yoga e pode confirmar, são pouquíssimos os professores ainda, né? Fazia parte de uma turminha quando eu praticava Iyengar Yoga e quando a gente ia para a convenção que acontecia anualmente, né? A gente falava, nossa, a cota preta tá aqui. Era, sei lá, uma sala com 400, 500 pessoas praticando, tinham 5 pessoas pretas. E isso é muito problemático, isso é muito assustador, né? Círculos de mulheres, né? Os cursos, os estudos que a gente faz, né? Com medicinas ou com essas práticas integrativas sempre são muito escassas, né? Isso eu acho bastante É, problemático. Vai segurando o conhecimento, né? E essas tecnologias para o bem-estar sempre para aquele grupinho ali. E não é isso nem não é um pouco justo. justo. E por isso que isso foi me afastando cada vez mais do sagrado feminino, porque eu percebia que eram ambientes onde não existiam mulheres negras, né? Não existiam, só existia um grupo, né? Geralmente um grupo que, aliás, gente, eu conheci a Pan num círculo, acho que primeiro foi em 2014, não foi, Pan? Círculo como participante Por de um aí. círculo de mulheres, no qual ela também participava ali, e depois num círculo de formação de condutoras do sagrado feminino. Formação de condutoras de círculo do sagrado feminino. E então eu fui percebendo que esses ambientes tinham sempre o mesmo tipo assim de mulheres e meio que falavam as mesmas coisas, assim, tinham meio que a mesma vida, né? Geralmente mulheres brancas, heterossexuais, privilegiadas,
né, em sua maioria. E a gente, assim, não era muito representada e assuntos, pautas políticas, né, sobre a política do corpo, sobre a consciência a respeito do racismo, de gênero, isso não existia, machismo. Era só bater tambor, rodar a saia, né, e, porra, não dá mais, né? Então, realmente essas tecnologias têm que ter cada vez mais acesso, tem que chegar ao acesso de cada vez mais mulheres, né? E aí, com tudo isso que a gente está falando, eu me lembrei de um capítulo, aliás, me lembrei de duas coisas. Primeiro, de um episódio que aconteceu ontem no Big Brother. Não sei se você assiste Big Brother, amiga, mas aconteceu de uma Vi. participante, a Natália, ela bebeu e começou a fez um escândalo falando várias sobre como ela se sentia, né, em relação à amizade com outras duas amigas lá, mas ela assim fez um barraco, deu porrada nas coisas, gritava, né? E aí isso me fez lembrar, sabe o quê? O nosso consagrado Mulheres que Correm com os Lobos, né? E pedir um agô aqui também, né, dentro de uma premissa que eu sigo de falar, procurar ler, falar sobre escritoras pretas, mas a Clarissa, embora seja branca e coloca muitas questões normativas no livro que a gente sabe, né, é, de burguesa, enfim, mas ela fala muitos pontos importantes, ela tem muitos pontos importantes. E eu lembrei dos sapatinhos vermelhos. E eu fiquei tentando achar aqui, eu não sei se você vai se lembrar, Pan, de uma parte que ela fala sobre que quando a mulher acumula as coisas dentro dela e ela tiver uma oportunidade, ela vai beber gin como um marinheiro bêbado e vai quebrar tudo, né? E vai ficar irreconhecível. Eu achei que fosse nos sapatinhos vermelhos, porque fala muito isso que a gente está falando nessa parte. Mas eu procurei aqui muito e não encontrei essa parte da mulher que bebe gin e cai de bêbada como um marinheiro. Mas assim, uma cilada, uma sabotagem sobre o que é mimo é a gente, primeiro, a gente não parar, né, que a gente já falou aqui, e não parando, o que que acontece? A gente vai acumulando as coisas dentro da gente. E essa tendência faz com que a gente desopile de alguma forma, ou na comida, ou na fala excessiva, excesso de conhecimento, ou bebida, excesso de bebida. Né? Alguma hora ou outra a gente vai encher a cara e vai botar tudo que não botou em meses, talvez até em anos, né? Que foi o que aconteceu com essa participante. Sim. E você já teve um episódio assim, Pan, de você acumular alguma coisa e despontar na bebida? Tem não, né? Já, já, muitos anos atrás, mas eu tive sim. Tive sim, porque hoje a gente é uma pessoa mais calminha, mais estudada, mas a gente já foi barraqueira, né? E cada fase é importante na nossa vida. E eu lembro que uma vez eu estava sentada num boteco com umas amigas e tinha um rapaz junto que era primo de uma delas e que ele falava muita besteira. Ele falou muita besteira, muitas colocações muito machistas, muitas colocações muito assim agressivas. E as meninas riam e tava todo mundo já meio alto de cerveja. Eu lembro que eu peguei um copo de cerveja e joguei na cabeça dele. E aí virou barraco. Amo! E aí vieram três seguranças me tirar do lugar. Ai, a amiga arrasou. Então, tem. Fiquei louca, fiquei nervosa, falei uma par, virei a mesa literalmente, todo mundo. Não, e essa coisa
Gente, quem é essa Olha, demônia? o seu caso me fez lembrar de um caso não tão longínquo que aconteceu comigo. Eu estava com a Camila, a gente foi para Bahia e a gente foi para Morro de São Paulo. E aí a gente foi tomar uma caipirosca nessas barracas de fruta assim, que fica na rua. E aí a gente chegou lá e estava escrito caipirosca, promoção, R$ 35. E aí a gente, nossa, né? Vamos arrasar. E ele começou a mostrar pra gente um monte de fruta e pegamos umas frutas lá de jambu com não sei o que lá, né? E nossa, arrasamos. E o cara fez, aí o valor que ele cobrou, acho que foi, se a Camila tiver aí, se lembrar, acho que foi 60, 45 cada. Eu não sei. Só sei que foi exorbitante. Aí eu falei, mas como assim? Ele que essa aqui é caipirosca que tá na promoção. Mas a que vocês pegaram foi caipifruta. Eu falei, eu não vou saber a diferença entre caipirosca e caipifruta. Ele falou, você não sabe? Eu falei, não. Eu sou obrigada a saber a diferença entre caipirosca e caipifruta? Nem isso eu tomo cerveja. Vamos tomar cerveja. E, meu, só sei que eu falei pro cara que tinha que ter, é a lei do consumidor, tinha que ter especificado. O cara nem aí, né? Falando horrores, não sei o quê. Aí, beleza. Aí a Camila fez a transferência lá. E aí a gente tava saindo, ele falou: Ô, deixa eu ver o comprovante. E aí, quando ele falou isso, me subiu uma coisa assim, porque ele tinha visto, ele podia ver pelo celular dele, né? E ele tinha visto que a gente tinha feito. E ele quis mesmo provocar. Quando ele falou isso, amiga, eu virei para esse homem. Eu fiquei louca. E eu comecei a falar várias para ele. Falei, o que você tá pensando que você é para fazer uma coisa dessas? E não sei o que, não sei o que. Só que ele já não tinha ido com a minha cara há um tempo. Eu percebi lá, e acho que isso acontece em outros lugares turísticos também, que uma pessoa preta que se coloca nessa posição de turistar, né? Que fica comprando as coisas ou vendo as coisas, né? Que tá lá turistando, as pessoas se incomodam. As pessoas não querem gente preta nesse lugar. As pessoas querem gente preta num lugar de subalternidade. E o cara tava me olhando de um jeito esquisito desde o começo, e puxando mais o saco da Camila, olhando mais para Camila, né? Porque tem isso também. Quando a gente está com uma pessoa branca, as pessoas acham que quem tem que olhar Uhum. na conversa é para a pessoa branca, como se a gente não existisse, né? E aí ele olhava mais para Sim. Camila, falando mais com ela, e aí só sei que falei horrores pro cara, e o cara chegou assim perto de mim, ficou aqui assim, ó, olhando na minha cara. Ele falou: "Você é folgada, hein? Não sei o quê", olhando aqui na minha cara assim. Aí eu falei: "Você vai fazer o quê?" E aí ele, nossa, ficou putaço, né? E aí, por último, assim, eu não lembro o que que ele falou, que foi uma super ofensa, assim. Eu joguei a caipirosca na cara dele, assim. Toma essa bosta aqui, olha. Por que eu vou querer essa merda, sabe? Enfim, é, Pequenos né? prazeres. Não, tudo pra gente querer se mimar, né? Aí vai querer comprar um mimo, que é a tal da caipifruta, e aí acontece uma coisa desse jeito, né? A gente sempre tem que estar preparada para os machistas, para os misóginos, né? A gente sempre tem que ter uma coisa na ponta da língua, uma cachaça para jogar, um suco para jogar na cara, né? A gente tem que estar preparado. E, enfim, o que você falou me, me lembrou. A Yasmin acabou de me dar aqui, olha só. Ó, vocês estão vendo? Armadilha número 3, capítulo Capítulo 8, 8. página 172, 15º parágrafo, que eu fiquei meia hora para achar, ela achou em 5 minutos. Ai, meu Deus, essa mulher acaba comigo. Meu Deus. Acaba no bom sentido, assim.
É 172, será que é isso? A morte na casa do amor. Nossa, é a mulher esqueleto? Isso. Capítulo 8 é o mesmo que eu tava. Capítulo 8, 279. Peraí, gente, que eu vou achar aqui. 279. As armadilhas. Armadilha número 3. Ó, a Kátia falou: eu não desperdiço cachaça jogando nos Ai, cornos de Kátia, homem. aquela lá eu tive que desperdiçar, amiga. Tive que desperdiçar, entendeu? Jogar na cara dele, porque não deu. Eu não ia conseguir engolir tudo. Sobrou um pouquinho, né? Aí eu até tomei pra. Ah, mas ela Ah, já nem não. desce mais Nossa, fui redondo, né? fuzilando. Voltei assim para um Ah, já lugar desce pro com lado, ódio. fuzilando, sabe? E é isso, né? Quantas vezes a gente vai fazer um mimo, tá se achando, achando que vai arrasar, e acontece uma coisa que às vezes não é nem, né? Não é por nossa interferência, mas por isso que é bom a gente estar vigilante, né? A gente estar preparada, porque numa dessas, o que que o povo é acostumado? É acostumado a gente a ficar quieta, a gente a ser enganada, a ser feita de trouxa, né? E ninguém fala nada, né? A mulher, principalmente, o cara não imagina que vai ter uma louca que vai quase bater nele, sabe? Então, é bom que as pessoas vão se acostumando, né? Esse cara, espero que ele já pense duas vezes quando for enganar alguém, quando for falar alto, falar merda pra uma mulher na rua, sabe? Mas, né, não tô incentivando vocês a fazerem isso, gente. Não tô incentivando, mas ó, é sempre bom a gente estar vigilante para também conseguir falar alguma coisa. Você não precisa gritar, não precisa querer bater, jogar as coisas na cara das pessoas, mas assim, falar alguma coisa é importante, né? Porque as pessoas, no geral, a sociedade precisa dessa medicina. A gente não pode mais ficar passando pano para as pessoas, né? Para esses caras. Assim. A gente não pode mais passar pano. Fecha a fábrica de pano. Definitivamente, a Yasmin achou aqui. Olha, fala sobre a fome da alma, que foi o caso da Natália ontem do BBB, foi o caso. Isso acontece muitas vezes quando a gente se sente faminta, com fome de alma, né? Então, fome da alma também implica a privação dos atributos da alma, a criatividade, a percepção sensorial e outros dons instintivos. Se uma mulher tem de ser bem educada e só se senta com os joelhos bem juntinhos, se ela foi criada de modo a baixar a cabeça diante da linguagem grosseira, gente, é exatamente o que a gente está falando. Se nunca lhe foi permitido beber nada, a não ser leite pasteurizado, quando ela se liberar, hum, cuidado. Ah, De repente, pode não haver quantidade de gin que sacie sua sede. Ela pode se esparramar como um marinheiro embriagado, e seus palavrões podem fazer soltar a tinta das paredes. Depois da fome, vem um medo de que um dia desses voltemos a ser capturados. Por isso, vamos aproveitar enquanto é tempo. A aniquilação através de excesso, ou seja, os comportamentos exagerados, é a reação da mulher que está faminta por uma vida que tenha significado e faça sentido para ela. Quando uma mulher passou longos períodos em seus ciclos ou sem suprir suas necessidades criativas, quando uma mulher passou um longo período sem seus ciclos e sem suprir as suas necessidades criativas, ela começa a se exceder, seja no que for. Álcool, dorgas, raiva, espiritualidade, olha aí os excessos, né? As positiva tóxica, opressão generalizada, promiscuidade, gravidezes, estudo.
criação, controle, instrução, organização, forma física, comidas pouco saudáveis, para citar apenas algumas áreas em que os excessos são comuns. Quando a mulher age assim, ela está procurando compensar a perda dos ciclos regulares de expressão de si mesma, expressão da alma, da satisfação da alma. Então, é a gente realmente fazer essa investigação sincera, né, mano? E ver onde que a gente está acumulando coisas e está colocando para debaixo do tapete tudo isso, para depois, capítulo 8 do livro Mulheres Correm com os Lobos, que fala sobre os excessos, sapatinhos vermelhos. Você tem alguma coisa, alguma experiência ou alguma. O que você sente desse capítulo, Mana? Toda vez que eu leio, eu tenho uma relação com esse livro de nunca ter lido ele assim, do começo ao fim, naquela organização. Eu sinto que ele é um livro muito vivo, né? Então, volta e meia, quando eu percebo que eu tô caindo nesse lugar do excesso, ou que eu começo a sentir que eu tô virando uma panela de pressão, eu falo, eu preciso. Eu tenho alguma coisa aqui que eu não tô mais dando conta, que eu não tô aguentando, eu não posso ficar calada, porque eu tenho essa mente de alguns padrões, né, de às vezes congelar e ficar guardando as coisas para si, e aí de repente vomita tudo, né, e aí vira uma meleca, né, por assim dizer. Então, tem capítulos que eu sempre vou até eles para pedir ajuda, para ouvir de novo o conselho, sabe? Reviver nas minhas células, reviver no meu corpo. E esse é um capítulo que me emociona muito. Os Sapatinhos Vermelhos foi o primeiro capítulo que eu li na minha vida. E ali foi quando eu reconheci de fato que eu tive a minha primeira crise existencial. Quando eu acabei de ler os Sapatinhos Vermelhos, eu tinha uns 20 anos. Uns 20 anos. Ai, isso era neném, né? Eu tinha uns 20 anos, fazia parte de um grupo com outras mulheres em Campinas. Olha, eu ia até Campinas participar do grupo. E quando eu peguei os Sapatinhos Vermelhos para ler, eu tive um troço. Falei, minha vida é uma mentira, preciso botar esse negócio em ordem. Tô barganhando com Deus e o mundo, tô usando esses sapatinhos, sendo que na verdade eu queria estar vivendo uma outra realidade, me expressar de uma outra forma. E Ah, é é um isso. capítulo muito especial mesmo, Mana. Eu E gosto demais dele também, serve para muitas situações, né? Porque afinal de contas, a gente sempre está indo atrás de coisas que a gente foi ensinada que vão suprir as nossas carências e as nossas necessidades. Quando a gente vai ver, não era nada daquilo. E a gente fica nessa busca, né? Mas se não é isso, então o que que é? Aí vai para outro lugar. Aí compra outra coisa, ou consome outra coisa, ou faz outro curso. Mas se não era isso, então também, o que que é? Onde é que tá o que eu estou buscando, essa fome? Como que eu vou associar isso? E aí tem uma outra parte muito interessante aqui, e aí eu vou pedir para as pessoas que estão nos assistindo, para as mulheres, eu não sei se tem algum homem aqui, mas se tiver também, vamos ser democráticas. Se vocês quiserem falar com a gente sobre o que foi mimo, que não foi mimo, foi cilada. Vocês acharam que estava arrasando, que estavam se dando uma super recompensa, se acolhendo, mas quando vocês descobriram, putz, não tem nada a ver isso aqui, que caminho eu fui seguir. Enquanto isso, enquanto vocês colocam aí, podem colocar aí nos comentários.
para a gente falar um pouco sobre isso, que a gente já está finalizando. Eu vou ler só mais uma partezinha aqui, ó. Estamos no meio de um empreendimento e não importa como nos sintamos a respeito dele. Estamos simplesmente criando nossa vida à medida que avançamos e fazendo o melhor possível. Logo, porém, somos inundadas por algo que nos diz: isso é muito difícil. Mas olhe só aquela beleza logo ali. Aquele negócio todo enfeitado parece ser mais fácil, mais bonito, mais visível. De repente, uma carruagem dourada se aproxima, a porta se abre, a escadinha cai e nós subimos. Fomos seduzidos. Essa tentação ocorre com regularidade, às vezes diariamente, e às vezes é difícil dizer não. E vamos combinar, né? Que a gente aprendeu a gostar de um palangandã, né? De uma coisa rebuscada, uma coisa bonita. Quando o negócio é bonito, a gente tem uma tendência a achar que é bom, né? Só que pão Ai, bolorento, como que é gente. aquele ditado lá? Por fora a bela Esse eu viola, tenho por muita dentro pão vergonha. Por bolorento. fora bela viola, por Nossa, dentro pão esse bolorento. E aí, é bem, por isso, é Pan, isso. a gente se casa com a pessoa errada, porque nossa vida vai ser mais fácil em termos econômicos. Por isso que a gente desiste de uma peça nova na qual estivemos trabalhando e voltamos a usar a velha e desgastada fórmula, porém mais fácil, que viemos tentando forçar nos últimos 10 anos. Não levamos aquele belo poema ao nível de refinamento máximo, mas o deixamos no terceiro rascunho, em vez de trabalhar nele mais um pouco. A passagem da carruagem dourada supera a alegria modesta dos sapatos vermelhos. Embora a gente possa interpretar esse fato como a procura por parte da mulher de bens e confortos materiais, muitas vezes ele exprime um mero desejo psicológico de não ter de se esforçar tanto com os aspectos básicos da vida criativa. O desejo de facilitar a vida não é a armadilha, pois é natural que o ego tenha esse desejo. Ah, mas o preço. Preço é a armadilha. A armadilha se fecha quando a menina vai morar com a senhora velha e rica. Nessa casa, ela deverá ficar bem comportada e em silêncio. Não lhe será permitido verbalizar nenhum anseio e, mais especificamente, não lhe será permitida a realização desse anseio. É o início da fome da alma para o espírito criativo. É o cativeiro, né? A gente se coloca num cativeiro e aí já era. Quando a gente é seduzida. E como a gente, quanto mulheres pretas, a gente é muito atentada a isso, né? Para conseguir, de repente, uma boa vaga de emprego, uma visibilidade no nosso trabalho, uma forma, né, de favorecer e de conseguir nutrir uma vida mais digna, e aí a gente cai nesse tipo de cilada, né? Às vezes se cala dentro de um ambiente de trabalho, se cala diante do ambiente acadêmico, né? Você falou tanto da academia, né? E que é um ambiente tão misógino e tão racista, né? E aí, para você conseguir chegar naquele lugar que você gostaria, que você almeja, muitas vezes você se cala. Não, quando eu estiver com esse diploma. Nossa, eu lembrei de uma situação que eu vivi, né? Quando eu estiver com esse diploma na minha mão, aí eu mando todo mundo se lascar. Mas primeiro eu preciso me calar, eu vou me calar, eu vou me submeter, mas isso te machuca. Por mais que você saiba que isso é temporário, né? Que muitas vezes é uma questão de sobrevivência, mas isso deixa marcas pro resto da vida. E a Kátia aqui falou que a gente aprendeu a acreditar que virá um Salvador.
sim, né? Esse complexo de Cinderela também, assim, que vai vir em Salvador. Geralmente a gente acredita num príncipe ou princesa encantada, né? Falando aí que a pessoa, a gente demanda no relacionamento afetivo, a pessoa está trazendo a felicidade com ela. E nisso a Rose falou que manter relacionamentos afetivos sem receber afeto. Porque às vezes a gente mantém por uma questão de status, para não ficar sozinha, o medo de ficar sozinha, que não vai arrumar outra pessoa, ou que outra pessoa não vai ser como aquela lá, mesmo sendo uma bosta, que pelo menos está com aquela lá, né? Tem uma série de coisas. E dentro disso que você Uhum. falou, como mulher preta, eu noto que existe também uma pressão, né, das gerações passadas, assim, isso para filho e filha, né? O que as nossas mães, os nossos pais não conseguiram, eles projetam na gente, e aí tem uma responsabilidade, como se a gente tivesse uma responsabilidade de conseguir o que eles não conseguiram, né? E nisso, sendo preta, existe essa responsabilidade muito inconsciente e cruel de conseguir pertencer mais, né? Mais do que o meu pai, por exemplo, que era um homem pardo, meu pai que passou, que repassou o legado de África para mim, existe uma responsabilidade inconsciente de eu arrumar meios, arrumar formas de pertencer mais. E as pessoas se enganam, muitas vezes, achando que é se parecer com gente branca, que aí vai pertencer mais. É alisar o cabelo, sabe? É fazer coisas na cara, fazer modificações para numa tentativa de pertencimento ou estar em ambientes mais brancos, né? Então isso também pode ser encarado como um presente, né? Para quem não se ligou ainda. Nossa, olha onde eu estou, olha onde eu consegui chegar. Isso tem o seu lado bom de pessoas pretas estarem cada vez mais assim em ambientes onde não estavam, né? Isso está acontecendo muito aos poucos, mas está. Mas o que existe dentro da nossa cabeça para chegar nisso, que é o perigoso, né? Como se isso fosse encarado como uma coisa, como um presente. Você está longe dos seus, sabe? Então, é uma via muito difícil de se investigar. E a Ana aqui falou do Salvador, exatamente. Um belo dia alguém virá nos salvar de nós mesmos. É, né? Porque a gente fica esperando mesmo, né? Depender da validação alheia. Eu vejo que os elogios muitas vezes são usados como Hum. mimos, como domesticação também, total. Total. E nisso, a Clarissa Pan, eu não sei se você se lembra numa parte do livro dela que ela fala sobre a gente, acho que no Patinho Feio, que ela fala que a gente tem que aprender a Hum. aceitar elogio. E quando uma pessoa fala, ai, você é maravilhosa, como você é linda. E aí, se você fala, obrigada. Aí, eu acho que até a pessoa, porque a gente não está acostumada tanto a aceitar, quanto quando a gente elogia, sempre tem uma palavra modesta depois, né? Ai, imagina, nós somos, sou seu espelho. É uma coisa assim. Mas quando a gente Gratidão. consegue ter a consciência e se aceitar e aceitar o elogio, esses elogios aí usados como mimos, usados para encantamento, eles perdem na hora, porque a gente mostra que sim, a gente sabe que é. Ok, você não vai me encantar por isso, que você está falando isso, sabe? Não vou cair em nenhuma lábia porque a pessoa está me elogiando, porque eu sei que é, né? Então, Por quê? Porque sempre é um elogio que é, vem junto com alguma coisa, né? Alguma, algum tem cabrestinho elogios junto. sinceros, mas acho que a gente está nesse estudo de aprender mesmo quando é
uma barganha, uma tentativa de barganha, e quando não é. Mas é isso, minha gente. Quem acompanhou a gente até aqui ou quem esteve presente, agradeço muito, agradecemos. Quero agradecer muito a Pan por estar aqui, por estar na travessia, por estar fazendo a doulagem, maravilhosas as nossas consultas, nossas trocas. Agradecer por estar na minha vida, querida. E diga, Pan, diga para os seus fãs, para os seguidores. Não, eu tô feliz, tô super feliz. Quero só também agradecer o teu convite. É muito bom quando a gente encontra outras mulheres com as quais a gente se identifica verdadeiramente, né? Eu venho refletindo muito esses dias nessa palavra, né? Nessa palavra que está tão desgastada, que é a sororidade, né? E eu fico pensando até que ponto essa sororidade existe, né? E aí eu estava lendo, eu não lembro de quem que era o texto que falava que a sororidade ela não é muito verdadeira. Existe a doror, então criaram a dororidade. A gente só consegue conversar com outras pessoas, com outras mulheres que passaram de fato pelas mesmas coisas que a gente, principalmente pelas dores. É onde a gente consegue se reconhecer muito, porque por mais que haja empatia, haja a vontade de, de entender, de se colocar no lugar, se você não passou por aquilo, você nunca vai entender de verdade. Isso é uma percepção que eu venho tendo, né? Junto com a nossa jornada, junto com a nossa travessia, e era uma coisa que eu já vinha pensando e foi ganhando mais força, assim, junto com esse movimento de sagrado feminino que é uma grande utopia, né? Uma grande brincadeira da casa da Barbie, né? Mas gratidão de verdade, não é uma gratidão de conversinha. Eu tô muito grata, cara. Eu também. Eu tô muito feliz de ter você na minha vida. E Eu que é isso agradeço aí, Gabi. demais por Vambora. toda a confiança, todo o amor, empenho, carinho, entrega, dedicação. Tamo juntas, mano. Espero que tenham outras lives, né? Outros encontros mais. Que achei muito poderoso e muito gostoso estar aqui com você e com vocês todas, todes, viu? Obrigada pela participação, pela presença. E aí tem uma frase, uma última frase que eu vou ler aqui do livro, que é assim: os problemas surgem quando há muito sacrifício, mas nenhuma vida brota disso. Então, dentro da travessia da Mironga e fora da travessia da Mironga, se a gente estiver fazendo sacrifícios para nada, né? Se nenhuma vida brota disso, se a gente não sente o vicejar, tudo isso é em vão. E aí a gente sente. Então, que a gente não faça sacrifícios sem que a vida viceje. Se for para fazer sacrifício, é para a vida vicejar, é para fazer brotar vida com esse sacrifício, né? E nisso se encontra também a conexão com pessoas que fazem sentido na nossa vida, a conexão com situações que fazem sentido, né? Quando a gente está num ambiente inóspito, quando a gente está num ambiente tóxico, as nossas sementes não brotam. Então, que a gente se aproxime de pessoas que saibam respeitar e incentivar os nossos sonhos, seja parente, seja amigo, amiga, relacionamento amoroso, pulsar nesse farejo, Ana. É isso, é muito isso. Né? Que a nossa vida pulse nesse farejo do sacrifício, sim, desde que brote vida a partir disso. Então é isso, minha gente. O sorteio no grupo. Gente, ó, quem quiser
ter uma consulta comigo, a primeira consulta gratuita. Coloquem a palavra-chave que eu vou abrir o grupo lá agora. Eu vou abrir o grupo e eu vou colocar a frase da Ana, que é pulsar nesse farejo. Eu amei muito essa frase. Pulsar nesse farejo. Então, lá no grupo Mirongas News, eu vou abrir o grupo e aí vamos ver quem que vai ganhar consulta! Oi! Oi! Ai, gente, um beijo grande. Boa noite para vocês. Durmam bem. Se cuidem, viu? Muita saúde. Axé. Axé! Salve as oris que trouxeram vocês até aqui. Um beijo. Em pé.